O sol ainda não havia despontado no horizonte quando Sebastião Mendonça acordou, sentindo cada osso do seu corpo de 72 anos protestar. Mesmo assim, levantou-se com a disciplina forjada em décadas de trabalho na terra. Calçou as botas gastas, passou a mão pelos cabelos grisalhos e caminhou até a janela de madeira. Abriu-a para contemplar a propriedade que herdara do pai, e que este recebera do avô antes dele. Fazenda Novo Amanhecer, um nome que agora soava como uma ironia cruel. O cenário que se descortinava era desolador. Os pastos, outrora verdes e viçosos, estavam ressequidos pela pior seca dos últimos 50 anos. O gado, antes numeroso e saudável, estava reduzido a menos da metade, com costelas proeminentes e olhares abatidos. A represa principal, que alimentava toda a propriedade, mostrava o fundo rachado, com apenas uma poça turva de água no centro. As dívidas se acumulavam como nuvens de tempestade no horizonte, e Sebastião sabia que o banco não esperaria muito mais. Suspirou, observando o céu que começava a clarear. Hoje vai ser diferente, murmurou para si mesmo, repetindo o mantra que o mantinha em pé nos últimos meses. Pegou o chapéu surrado pendurado atrás da porta e saiu para o terreiro. Quando chegou ao celeiro, encontrou seu filho, Ricardo, de 35 anos, já verificando os equipamentos de irrigação. O rapaz tinha olheiras profundas e uma expressão de derrota que Sebastião conhecia bem demais. "Bom dia, filho", cumprimentou, recebendo apenas um aceno desanimado em resposta. "Pai, precisamos conversar", disse Ricardo finalmente, largando uma bomba d'água quebrada no chão. "Recebi uma proposta de emprego na cidade, na fazenda do Eduardo Mendes." Sebastião sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eduardo Mendes era dono da maior fazenda da região e há anos tentava comprar a Novo Amanhecer por uma fração do valor real. "E você vai aceitar?", perguntou, tentando disfarçar a mágoa na voz. Ricardo não conseguia encarar o pai. "Tenho família para sustentar, pai. A Luísa está grávida de novo. Serão 3 bocas para alimentar além da nossa. E aqui..." Ele fez um gesto abrangendo o celeiro deteriorado. "Aqui não tem mais futuro." A verdade doía como ferro em brasa, mas Sebastião não podia negar. Sua nora, com a barriga de 6 meses, já não escondia a preocupação. O neto de 4 anos perguntava quando poderia ter brinquedos novos, e as contas só aumentavam. "Você faz o que achar melhor, filho", respondeu finalmente, com a dignidade que ainda lhe restava. O restante da manhã passou em silêncio pesado. Os poucos funcionários que ainda permaneciam na fazenda trabalhavam sem entusiasmo, como se apenas cumprissem uma sentença. Todos já sabiam que era questão de tempo até a Novo Amanhecer mudar de mãos. Ao meio-dia, quando o sol castigava impiedosamente, Sebastião viu uma nuvem de poeira se aproximando pela estrada principal. Reconheceu o carro importado de Mendes antes mesmo que este parasse no terreiro. O fazendeiro Próspero desceu, impecavelmente vestido com roupas que custavam mais que 1 mês de despesas da Novo Amanhecer. "Sebastião, meu velho", exclamou com falsa cordialidade, estendendo a mão. "Vim ver se já reconsiderou minha proposta." O velho fazendeiro apertou a mão oferecida, sentindo a aspereza das próprias mãos calejadas contra a maciez das do outro. "Ainda não vendi minha terra, Mendes", respondeu secamente. Eduardo sorriu, exibindo dentes brancos demais. "Vamos ser práticos. Você deve 3 parcelas ao banco. O poço artesiano mais próximo está a mais de 100 metros de profundidade e você não tem dinheiro para a perfuração. O gado está morrendo, os funcionários indo embora. Até seu filho aceitou trabalhar para mim." Sebastião lançou um olhar para Ricardo, que baixou a cabeça. "Ele me procurou semana passada", continuou Mendes implacável. "É um bom rapaz, vai ser bem tratado na minha fazenda. Mas não precisa passar por esse sofrimento. Minha oferta ainda está de pé. 500 mil pela propriedade inteira. É mais do que conseguiria em um leilão forçado pelo banco." Era menos da metade do valor real da fazenda, mesmo nas condições atuais. Sebastião sentiu o sangue ferver nas veias, mas manteve a compostura.
Vou pensar, respondeu apenas. Mendes deu de ombros. Não pense muito. O banco me ligou ontem. Eles estão perdendo a paciência. Quando o carro desapareceu na estrada, deixando apenas poeira para trás, Sebastião ficou parado no mesmo lugar, como uma árvore antiga que se recusa a cair mesmo após ser atingida por um raio. Foi Mário, o capataz que trabalhava na fazenda há mais de 3 décadas, quem quebrou o silêncio. Patrão, o que vamos fazer? Sebastião olhou para o homem de meia-idade que, como ele, tinha a pele curtida pelo sol e conhecia cada palmo daquela terra. Não sei, Mário. Sinceramente, não sei. Naquela tarde, reuniu os 5 funcionários que ainda restavam na sala principal da Casa Grande. Ricardo e Luísa também estavam presentes, ela com as mãos descansando protetoramente sobre a barriga proeminente. Os olhares eram uma mistura de resignação e pena, o que talvez fosse o mais difícil de suportar. Vocês sabem da situação, começou Sebastião a voz rouca. Não tenho como esconder. A fazenda está à beira da falência. O banco quer receber. E Mendes está esperando para dar o bote. Não posso pedir que fiquem sem a certeza de pagamento, então... Patrão, interrompeu João, o mais jovem dos peões com apenas 22 anos. Meu pai trabalhou aqui a vida toda. Eu nasci nesta fazenda. Se o senhor quiser lutar, eu fico. Sebastião sentiu um nó na garganta. Obrigado, João, mas não posso prometer nada. Foi quando o doutor Anselmo, o veterinário da região que vinha examinar o gado restante, entrou na sala. Homem de ciência e poucas palavras, o veterinário era também amigo de longa data. Trouxe os resultados da análise do solo e da água, anunciou sem preâmbulos. E tenho uma teoria sobre aquele trecho no extremo norte da propriedade, perto da divisa com as terras dos Mendes. O olhar de Sebastião se acendeu por um momento, mas logo voltou a se apagar. Que teoria, Anselmo? Acredito que há um lençol freático muito mais próximo da superfície naquela área. Os testes mostram uma composição diferente do solo. Se você perfurasse ali, talvez encontrasse água a menos de 30 metros. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Água a menos de 30 metros significaria salvação. Significaria poder irrigar novamente, recuperar o gado, salvar a fazenda. Mas a perfuração custava dinheiro que não tinham. Ricardo foi o primeiro a falar, a voz amarga. E o que adianta saber disso? Não temos como pagar pelo equipamento, pela mão de obra especializada. Eu tenho uma economia, ofereceu Mário hesitante. Não é muito, mas... Não, cortou Sebastião. Agradeço, mas não vou usar o dinheiro de vocês em algo tão arriscado. Arriscado? A voz de Mendes soou da porta, surpreendendo a todos. Ele havia retornado e, aparentemente, escutado parte da conversa. Diria que é mais que arriscado. É estupidez. Já perfuraram poços nessa região antes e todos foram um fiasco. Você vai jogar dinheiro fora, Sebastião. O velho fazendeiro encarou o rival. Por trás da falsa preocupação, viu algo nos olhos de Mendes. Medo. Medo de que houvesse realmente água. Medo de que a novo amanhecer sobrevivesse. Talvez você esteja certo, respondeu calmamente. Ou talvez não. De qualquer forma, essa ainda é a minha terra, e as decisões ainda são minhas. Mendes deu uma risada curta. Por enquanto. Ouviu as notícias? A previsão é de mais 3 meses sem chuva significativa. Nem com um milagre você salvaria essa fazenda. Algo despertou dentro de Sebastião naquele momento. Uma fagulha que não sentia há muito tempo. Orgulho, talvez. Ou simplesmente a recusa em deixar que aquele homem tivesse a última palavra sobre a terra que sua família cultivou por gerações. Quer apostar? Perguntou, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Como? Você ouviu. Quero fazer uma aposta. Se eu conseguir salvar esta fazenda nos próximos 3 meses, antes da estação de chuvas, você desiste de tentar comprá-la e ainda me empresta o equipamento para a perfuração. Mendes o encarou, incrédulo, antes de soltar uma gargalhada. E o que eu ganho com isso? Se eu falhar, continuou Sebastião, firme, vendo a fazenda para você pelo preço que ofereceu, sem barganhas, sem tentativas de leilão. Aceitamos os 500 mil e saímos daqui sem olhar para trás.
Ricardo olhou para o pai como se ele tivesse enlouquecido. Pai, não faz isso. Não temos como... Mas Sebastião ergueu a mão, silenciando o filho. Seus olhos não deixavam os de Mendes. Havia algo naquele momento que transcendia o desespero financeiro, a seca, as dívidas. Era uma questão de honra. Mendes pareceu avaliar a proposta, um sorriso de escárnio nos lábios. Tudo bem, velho. Aposta feita. Eu sempre quis estas terras mesmo, e agora vou consegui-las com sua própria bênção. Ele estendeu a mão. 3 meses. Se houver uma gota significativa de água nesta fazenda antes das chuvas, você vence. Sebastião apertou a mão oferecida, selando o pacto. Pode preparar os papéis e o equipamento, Mendes. Você vai se surpreender. Quando o fazendeiro rival saiu, a sala mergulhou novamente no silêncio, mas era diferente agora. Os olhares não eram mais de pena, mas de pura incredulidade. Tinha o velho Sebastião enlouquecido de vez? Pai, Ricardo finalmente falou, a voz trêmula. O que você fez? Acabou de garantir que vamos perder tudo. Sebastião olhou pela janela, para o sol que começava a se pôr, tingindo o céu de vermelho sobre a terra ressequida da novo amanhecer. Por um momento, ele próprio não tinha certeza do que o havia impulsionado. Tinha sido apenas o orgulho ferido? Ou havia algo mais? Talvez, respondeu suavemente. Ou talvez não. De qualquer forma, pelo menos vamos lutar até o fim. Naquela noite, Sebastião mal conseguiu dormir. Revirou-se na cama antiga que compartilhara com a falecida esposa por 40 anos, pensando se havia cometido o maior erro de sua vida. A lua crescente iluminava parcialmente o quarto através da janela, projetando sombras que dançavam no assoalho de madeira gasta. O vento seco e quente entrava pelas frestas, lembrando-o constantemente da seca que castigava suas terras. Quando os primeiros raios de sol apareceram, já estava de pé. Pegou um caderno velho na gaveta da cômoda e sentou-se na varanda, rabiscando números, cálculos, possibilidades. A aposta estava feita, para o bem ou para o mal. Agora, precisava de um plano. Ricardo apareceu por volta das 6 da manhã, o semblante ainda carregado de preocupação. Pai, precisamos conversar sobre ontem, disse, sentando-se ao lado do velho. Sebastião não ergueu os olhos do caderno. Estou fazendo as contas aqui. Se conseguirmos um adiantamento do leite que ainda vamos produzir com as vacas mais fortes, talvez possamos pagar pelo combustível para o gerador da perfuração. Pai, Ricardo insistiu mais firmemente. Você percebe o que fez? Apostou nossa única garantia, a venda para Mendes, num poço que pode nem existir. O velho finalmente ergueu o olhar encarando o filho. E o que você sugere? Que eu entregue a terra que seu avô cultivou, que seu bisavô desbravou por uma ninharia, para aquele homem transformar tudo em pasto para exportação, sem um único trabalhador daqui? Estou sugerindo realismo. Luísa está grávida. Seu neto pergunta quando vai poder voltar à escola porque não temos dinheiro nem para o transporte escolar. E o senhor joga tudo numa aposta. Sebastião fechou o caderno lentamente. Filho, entendo seu medo, mas me responda. Se vendermos para Mendes, o que resta para nós? 500 mil não paga nem metade do que a fazenda vale. Com a crise na cidade, esse dinheiro acaba em 2, 3 anos. E depois? Ricardo não tinha resposta imediata. Era verdade que o mercado de trabalho estava difícil, que o custo de vida na cidade era alto. Mas sobreviver à custa de uma aposta desesperada? Tenho um plano, continuou Sebastião mais suavemente. Não é só o poço. Dr. Anselmo me deu algumas outras ideias. Técnicas de reservação de água que estão usando no Nordeste. Cultivos que precisam de menos irrigação. Podemos diversificar. Com que dinheiro, pai? Tenho algumas economias, confessou Sebastião. Não é muito. Estava guardando para uma emergência. Bem, isso é uma emergência. Ricardo olhou para o pai com um misto de exasperação e admiração relutante. Aos 72 anos, com artrite nos joelhos e pressão alta, ali estava ele, planejando recomeçar do zero. Vou ficar, disse finalmente o filho.
Não vou trabalhar para Mendes. Se o senhor vai lutar, lutamos juntos. O abraço que seguiu disse mais que 1000 palavras. Às 8 da manhã, Sebastião reuniu os 5 funcionários restantes no galpão principal. Mário, o capataz fiel, João, o jovem peão, os irmãos Silva, Antônio e Francisco, que cuidavam da mecânica e manutenção, e Dona Zefa, que administrava a pequena produção de queijos e doces. Ontem fiz uma aposta, começou sem rodeios. Alguns diriam que foi loucura de velho. Talvez seja, mas estou aqui para dizer que tenho um plano, e preciso da ajuda de cada um de vocês. Os rostos à sua frente demonstravam diferentes reações: dúvida, curiosidade, um leve traço de esperança. Não posso prometer que vai dar certo, continuou. E entendo se algum de vocês quiser procurar trabalho em outro lugar. Não vou julgar. Mas para quem ficar, prometo 2 coisas. Vamos lutar até o último dia, e se vencermos, todos terão participação nos lucros da Novo Amanhecer. Mário foi o primeiro a se manifestar. Patrão, já lhe disse, enquanto tiver pão na mesa, fico ao seu lado. João assentiu. Meu pai sempre dizia que o senhor era o homem mais teimoso e inteligente que conheceu. Se tem um plano, quero fazer parte. Os irmãos Silva trocaram olhares e depois, com um aceno de cabeça, indicaram que também permaneceriam. Dona Zefa cruzou os braços, resoluta. Quero ouvir esse plano primeiro. Sou velha demais para aventuras, mas também velha demais para começar em outro lugar. Sebastião sorriu. O plano começa hoje. Precisamos mapear a fazenda e identificar todos os pontos onde podemos conservar água. Cada gota conta. Vamos dividir a propriedade em setores e implementar sistemas de captação em cada um. Desenrolou um mapa antigo da fazenda sobre a mesa. João, você e Antônio vão para o setor norte, onde Dr. Anselmo acha que o lençol freático está mais próximo. Façam marcações detalhadas de qualquer sinal. Vegetação mais verde, umidade no solo, qualquer indício. Os 2 assentiram, já discutindo o melhor caminho. Mário e Francisco, vocês vão verificar as nascentes secas no setor leste. Talvez ainda haja algo aproveitável nos cursos subterrâneos. E eu? Perguntou Dona Zefa, descruzando os braços. A senhora é nossa especialista em conservação. Quero que selecione as sementes mais resistentes que temos e comece a preparar mudas. Vamos precisar de vegetação que segure a umidade quando a água chegar. Ricardo, que observava a cena da porta, sentiu um calor no peito que não experimentava há tempos. Seu pai não havia enlouquecido. Tinha sim recusado a se entregar ao desespero. Naquela mesma tarde, enquanto o grupo colocava o plano em ação, uma caminhonete estacionou no terreiro. Era Mendes, acompanhado de um homem que Sebastião reconheceu como geólogo. Vim verificar o local onde você pretende jogar seu dinheiro fora, anunciou Mendes com um sorriso de escárnio. Trouxe Dr. Laurindo, o melhor geólogo do estado. Onde é esse ponto milagroso que seu veterinário encontrou? Sebastião sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Setor norte, próximo à divisa com suas terras. Pode verificar à vontade. Afinal, se há água lá, você terá que me emprestar o equipamento, conforme nossa aposta. O geólogo, um homem de meia idade com expressão neutra e profissional, apenas acenou discretamente para Sebastião e seguiu em direção ao jipe que os esperava. Sabe, velho, Mendes falou baixo quando ficaram a sós por um momento. Ainda posso tornar sua vida mais difícil. Um telefonema para o banco e eles podem antecipar a execução da dívida. Pode tentar, Sebastião respondeu calmamente. Mas então nossa aposta estaria invalidada, não é? E você não parece o tipo que quebra a palavra dada na frente de testemunhas. Mendes apertou os lábios em uma linha fina. Sebastião havia acertado em cheio. O homem era muitas coisas, mas tinha uma reputação a zelar na região. 3 meses, velho, disse por fim. Nem um dia a mais. Quando Mendes e o geólogo partiram, Sebastião sentiu um peso no peito. Sabia que o rival usaria todos os recursos para dificultar sua vida. Era uma corrida contra o tempo, contra a seca e contra a malícia humana. À noite,
O grupo retornou com as primeiras avaliações. João e Antônio estavam particularmente animados. Seu Sebastião, encontramos algo interessante, relatou João, espalhando um mapa improvisado na mesa da cozinha. Naquela área que o Dr. Anselmo indicou, há uma faixa de solo diferente, mais escuro, mais úmido. E tem musgo nas pedras do lado norte. Musgo? Sebastião franziu o senho. Neste calor todo? Isso mesmo, confirmou Antônio. Parece que há uma surgência natural ali. Não é muito, mas é um sinal de que existe água próxima à superfície. Anotamos tudo, completou João, indicando marcações no mapa. E tem mais. Encontramos vestígios de uma construção antiga. Parece que já houve um poço naquela região há muito tempo. Sebastião sentiu uma onda de esperança. Meu avô mencionava um poço antigo que secou durante a grande estiagem de 1952. Dizia que a água era tão boa que curava até reumatismo. O solo está diferente também, acrescentou Antônio. Tem uma argila esverdeada que não aparece em outras partes da fazenda. Mário e Francisco também trouxeram notícias promissoras. 2 das antigas nascentes no setor leste mostravam sinais de umidade a menos de 2 metros de profundidade. Se conseguirmos escavar e proteger adequadamente, talvez consigamos recuperar pelo menos uma delas, explicou Mário, o otimismo cauteloso em sua voz. Dona Zefa, por sua vez, havia separado sementes de plantas resistentes à seca. Variedades antigas de milho crioulo, feijão de corda, abóboras de casca grossa. Estas sobrevivem com 1/3 da água que as variedades comuns precisam, afirmou com orgulho. Ricardo observava tudo em silêncio, absorvendo a energia renovada que preenchia a cozinha da casa grande. Luísa se aproximou, a barriga proeminente à frente, e segurou sua mão. Acha que pode dar certo? Perguntou baixinho. Ele apertou a mão da esposa, pensativo. Não sei, mas é a primeira vez em meses que vejo esperança nos olhos deles, nos olhos do meu pai. Sebastião, de pé junto ao fogão enquanto preparava café para todos, olhou para o filho e a nora com um sorriso discreto. O primeiro dia havia trazido mais resultados positivos do que esperava, mas sabia que o caminho seria longo e árduo. Amanhã, anunciou, servindo o café forte em canecas de ágata, começamos a escavação preliminar no setor norte. Precisamos confirmar o quanto antes se a teoria do Anselmo está correta. Enquanto o grupo discutia animadamente os detalhes para o dia seguinte, ninguém notou a figura solitária que observava a casa de longe, através de binóculos. Um dos capangas de Mendes, enviado para monitorar cada movimento na Novo Amanhecer. A guerra pela sobrevivência da fazenda estava apenas começando, e o adversário não jogaria limpo. Mas naquela noite, pelo menos, havia uma centelha de esperança na mesa da cozinha da casa grande. Uma pequena chama que Sebastião jurou proteger com tudo o que tinha. O amanhecer do terceiro dia trouxe consigo um calor ainda mais intenso. O céu, de um azul quase doloroso, não mostrava uma única nuvem que pudesse sugerir mudança no clima. Mesmo assim, Sebastião sentiu-se revigorado quando reuniu a pequena equipe para o café da manhã. Havia um propósito renovado naqueles rostos. Um brilho nos olhos que a desesperança havia apagado nos últimos meses. Hoje começamos a escavação preliminar, anunciou servindo-se de uma xícara de café. Precisamos ter certeza do ponto exato antes de solicitar o equipamento a Mendes. João, o mais jovem do grupo, estava particularmente animado. Seu Sebastião, ontem à noite estive pensando. Meu tio trabalhou com perfuração artesanal no Nordeste. Ele dizia que os antigos usavam forquilhas de árvores específicas para localizar veios d'água. Radiestesia, comentou o Dr. Anselmo, que havia chegado cedo para acompanhar os trabalhos. Alguns chamam de superstição, mas já vi funcionar quando os instrumentos modernos falharam. Sebastião assentiu. Meu pai usava um galho de pessegueiro. Mostrou-me algumas vezes, mas nunca tive o dom. Eu posso tentar, ofereceu-se João. Meu tio dizia que eu tinha sensibilidade para isso. Ricardo, que até então observava a conversa com certo ceticismo, interveio.
Não seria melhor confiar nos dados científicos que o Dr. Anselmo trouxe? Estamos apostando tudo nisso. Vamos usar todos os recursos disponíveis, decidiu Sebastião diplomaticamente. A ciência do Dr. Anselmo e a sabedoria antiga do povo. Uma coisa não exclui a outra. Após o café, dirigiram-se ao setor norte. O sol já castigava, fazendo com que o horizonte tremulasse pelo calor. João havia cortado uma forquilha de goiabeira na noite anterior e a levava com reverência. Dr. Anselmo carregava um equipamento rudimentar para medir a condutividade do solo. Quando chegaram ao local identificado no dia anterior, dividiram-se em grupos. Anselmo, com a ajuda de Ricardo e Antônio, começou a fazer medições em um padrão de grade, registrando cuidadosamente cada leitura. João, acompanhado por Sebastião e Mário, iniciou sua caminhada lenta pelo terreno, segurando a forquilha com as duas mãos, palmas para cima. É preciso limpar a mente, explicou o jovem. Meu tio dizia que a água chama, mas só se estivermos prontos para ouvir. Sebastião observava com interesse. Parte dele queria acreditar que aquele método antigo poderia funcionar, outra parte temia estar depositando esperanças em superstições. Mas o que tinham a perder? Por quase 1 hora, João caminhou em linhas paralelas pelo terreno, concentrado. A forquilha permaneceu inerte em suas mãos. O suor escorria por seu rosto, mas ele não desistia. Então, próximo a uma formação rochosa parcialmente coberta por vegetação resistente, algo aconteceu. A ponta da forquilha tremeu levemente e começou a se inclinar para baixo. Aqui, sussurrou João, quase em transe. Está puxando. Sebastião e Mário se aproximaram, observando atentamente. A forquilha agora apontava decididamente para o solo, como se uma força invisível a puxasse. Marquem o local, pediu Sebastião, e Mário rapidamente fincou uma estaca de madeira no ponto exato. Continuaram o processo e, para surpresa de todos, João identificou mais 2 pontos onde a forquilha reagiu, formando quase uma linha reta com o primeiro local. Quando Anselmo veio verificar com seu equipamento, as leituras confirmaram. Havia uma anomalia na condutividade do solo exatamente onde João havia indicado. Parece que temos um veio subterrâneo seguindo esta direção, concluiu o veterinário com um sorriso de admiração para o jovem peão. Seu tio ensinou bem. Ricardo, que inicialmente demonstrara ceticismo, agora olhava para o terreno com renovado interesse. Se há realmente água aqui, a que profundidade estaria? Anselmo consultou seus dados. Difícil precisar sem um equipamento mais sofisticado, mas pelas características do solo e pela vegetação, arrisco dizer entre 25 e 30 metros. Bem menos do que os 100 metros que Mendes mencionou. O ânimo do grupo elevou-se. 30 metros estavam dentro das possibilidades de uma perfuração mais simples, talvez até mesmo com os recursos que dispunham. Sebastião sentiu uma satisfação profunda ao ver o entusiasmo crescer em sua pequena equipe. Já haviam passado tanto tempo lutando apenas para sobreviver que quase esqueceram como era trabalhar com esperança, com propósito. Ao meio-dia, quando o calor se tornava insuportável, decidiram fazer uma pausa. À sombra de uma árvore resistente, compartilhavam a água que haviam trazido em garrafas térmicas quando notaram uma nuvem de poeira se aproximando pela estrada principal. Visitas, murmurou Mário, levantando-se. 2 veículos se aproximavam. A caminhonete de Mendes, reconhecível à distância, e um carro oficial da Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Sebastião sentiu o estômago afundar. Conhecia bem aquele jogo. O que será que ele quer agora? Perguntou Ricardo, postando-se ao lado do pai. Vamos descobrir, respondeu Sebastião, esforçando-se para manter a calma. Os veículos pararam a poucos metros, e Mendes desceu primeiro, seguido por um homem de terno que parecia desconfortável no calor intenso. Bom dia, Sebastião, cumprimentou Mendes com falsa cordialidade. Imagino que já esteja trabalhando duro para ganhar nossa aposta. O velho fazendeiro não respondeu à provocação. Em vez disso, dirigiu-se ao homem de terno. Em que posso ajudá-lo? O funcionário pigarreou, claramente constrangido. Senhor Mendonça, sou Augusto Pereira, da Secretaria de Meio Ambiente.
Recebemos uma denúncia sobre possível perfuração irregular de poço sem licença ambiental em sua propriedade. Sebastião lançou um olhar duro para Mendes, que mantinha um sorriso discreto nos lábios. Ainda não perfuramos nada, respondeu calmamente. Estamos apenas fazendo estudos preliminares, o que é perfeitamente legal. O funcionário assentiu, mas retirou uma pasta de sua maleta. Mesmo assim, preciso informá-lo que qualquer atividade de perfuração requer licenciamento prévio, com estudo de impacto ambiental e hidrológico. O processo pode levar de 3 a 6 meses para aprovação. 3 a 6 meses. Bem além do prazo da aposta. Sebastião sentiu o sangue ferver nas veias, mas manteve o semblante sereno. Compreendo perfeitamente as exigências legais, Sr. Pereira. Quando estivermos prontos para iniciar a perfuração, faremos todos os procedimentos necessários. O funcionário pareceu aliviado com a resposta cooperativa. Excelente. Deixo aqui todos os formulários e requisitos. Se precisar de orientação, meu contato está no cartão. Quando o homem se afastou para examinar o terreno, Sebastião encarou Mendes. Jogada baixa, Eduardo, mesmo para você. Mendes deu de ombros, o sorriso ainda brincando em seus lábios. Apenas sendo um cidadão consciente. Afinal, precisamos proteger os recursos hídricos, não é mesmo? Especialmente em tempos de seca. A água que procuramos está na minha terra, respondeu Sebastião, controlando a voz para não demonstrar a raiva que sentia. Não estamos desviando cursos d'água nem prejudicando ninguém. As leis são para todos, meu velho, rebateu Mendes. 3 a 6 meses para a licença. Que pena que nossa aposta é de apenas 3 meses, não é mesmo? Naquele momento, Dr. Anselmo se aproximou, uma expressão decidida no rosto. Cumprimentou o funcionário ambiental e apresentou-se. Senhor Pereira, sou Anselmo Rodrigues, veterinário e consultor ambiental. O projeto aqui é para uso exclusivo de dessedentação animal, com vazão inferior a 3.000 litros por hora. Segundo a Resolução Estadual 275, esse tipo de captação é isento de outorga e requer apenas um cadastro simplificado, que pode ser aprovado em até 15 dias úteis. O funcionário piscou, surpreso. Bem, sim, para esse volume específico, o procedimento é mais simples, mas ainda assim, estamos dentro da lei, completou Anselmo, entregando-lhe um papel. Aqui está o formulário de intenção de cadastro já assinado pelo Sr. Mendonça. Se puder protocolar para nós, agradeceríamos. Sebastião olhou para o veterinário com admiração. O velho amigo havia se antecipado, preparando a documentação necessária para contornar a estratégia de Mendes. O sorriso desapareceu do rosto do fazendeiro rival. Isso não muda nada, murmurou para Sebastião quando o funcionário se afastou novamente. Você ainda precisa encontrar água, e para isso precisa do meu equipamento. E eu só o entregarei quando estiver absolutamente convencido de que você tem chance. A aposta está de pé, respondeu Sebastião, e você vai honrá-la. Quando os veículos partiram, levantando mais poeira na estrada seca, o grupo reuniu-se novamente sob a árvore. Obrigado, Anselmo, disse Sebastião, ainda admirado com a perspicácia do amigo. O veterinário sorriu. Conheço o Mendes há tempo suficiente para antecipar suas jogadas sujas. Mas isso foi só o começo, Sebastião. Ele vai tentar tudo para impedir o sucesso. O que fazemos agora? Perguntou Ricardo. Mesmo com o cadastro simplificado, precisamos do equipamento para perfuração. Dr. Anselmo disse que o veio está a cerca de 30 metros, interveio João. Meu tio usava um método manual para perfurações rasas. É mais lento, mas funciona. Um método manual? Sebastião franziu o senho. Quanto tempo levaria? João fez um cálculo mental. Com uma equipe boa e sem problemas, talvez 3 semanas para chegar a essa profundidade. 3 semanas, repetiu Sebastião, pensativo. Ainda restavam mais de 2 meses para o prazo final da aposta. Era possível. Vamos precisar de materiais, continuou João. Tubos, uma broca manual robusta, um sistema de remoção de detritos. Não é barato, mas custa muito menos que alugar um equipamento grande. Sebastião olhou para cada rosto à sua volta. A determinação que via nos olhos deles alimentava a sua própria.
Começamos amanhã, decidiu. Mário e Francisco, vocês podem ir até a cidade comprar os materiais que João listar? Os irmãos Silva assentiram imediatamente. E quanto a Mendes? Perguntou Ricardo. Ele vai continuar tentando nos atrapalhar. Deixe-o tentar, respondeu Sebastião, uma firmeza renovada em sua voz. Temos algo que ele não tem. O quê? Perguntou Mário. O velho fazendeiro olhou para o céu implacavelmente azul, depois para o solo seco sob seus pés, e finalmente para as pessoas que haviam decidido ficar ao seu lado naquela luta aparentemente impossível. Fé, respondeu simplesmente. E a certeza de que esta terra é nossa por direito, não apenas por documentos. Enquanto caminhavam de volta para a sede da fazenda, Sebastião sentia que algo havia mudado dentro dele. A aposta com Mendes, que começara como um gesto desesperado de orgulho ferido, transformava-se em algo maior. Era uma luta pela sobrevivência, sim, mas também pela dignidade, pela história de sua família, pelo futuro do filho e do neto que cresceria naquela terra. A guerra pela Novo Amanhecer estava apenas começando. A notícia da aposta entre Sebastião Mendonça e Eduardo Mendes espalhou-se rapidamente pela região. Nos armazéns, nas barbearias, nas mesas dos bares após o trabalho, não se falava de outro assunto. A maioria achava que o velho Sebastião havia enlouquecido de vez. Outros, mais reservados, torciam silenciosamente pela improvável vitória do fazendeiro mais fraco naquela disputa desigual. No quinto dia após a aposta, o trabalho na fazenda Novo Amanhecer começou antes mesmo do nascer do sol. João havia desenhado um esquema detalhado do sistema de perfuração manual, baseado nas técnicas que aprendera com o tio nordestino. Mário e Francisco retornaram da cidade na noite anterior. A caminhonete velha carregada com tubos, conexões, ferramentas e uma broca artesanal especialmente forjada pelo ferreiro local, que se recusou a aceitar pagamento integral quando soube para que seria usada. Disse que podemos pagar o restante quando a água jorrar, contou Mário, ainda impressionado com o gesto. Sebastião sentiu uma onda de gratidão. Talvez não estivessem tão sozinhos naquela luta quanto imaginava. Por volta das 7 da manhã, o equipamento improvisado estava montado no ponto marcado. Uma torre de madeira de quase 3 metros sustentava a estrutura principal. Um sistema de roldanas permitiria que a broca fosse abaixada e erguida com esforço reduzido. Um pequeno motor a diesel, recuperado do fundo do galpão e milagrosamente restaurado pelos irmãos Silva, forneceria energia para parte do processo. Não é bonito, mas vai funcionar, garantiu João, verificando cada conexão com cuidado meticuloso. Sebastião observou o jovem com crescente admiração. João não tinha mais de 22 anos, mas demonstrava uma maturidade e conhecimento técnico que surpreendiam a todos. Filho de um dos antigos empregados da fazenda, crescera correndo pelos pastos da Novo Amanhecer, aprendendo cada ofício que podia com os mais velhos. Onde você aprendeu tudo isso, rapaz? Perguntou o velho fazendeiro enquanto ajustavam os últimos detalhes. João sorriu, um pouco envergonhado pela atenção. Um pouco por aí, seu Sebastião. Meu pai sempre dizia que conhecimento não ocupa espaço. Quando meu tio voltou do Nordeste, há uns 5 anos, fiquei fascinado com as histórias dele sobre encontrar água no sertão. Passei um verão inteiro ajudando-o em alguns projetos por aqui. Sebastião assentiu, pensativo. Lembrava-se vagamente do irmão de seu antigo funcionário, um homem quieto e conhecedor que passou alguns meses na região antes de seguir para o sul. Seu tio tinha o dom, então? Ele dizia que não era dom, era observação, respondeu João, ajustando uma corrente. Falava que a natureza sempre dá sinais para quem sabe ler. O tipo de pedra, a coloração do solo, certas plantas que só crescem onde há umidade próxima. O jovem fez uma pausa, sorrindo novamente. Mas no final ele também usava a forquilha. Às 8 horas, sob um sol já inclemente, a perfuração teve início. João operava a broca principal, enquanto Francisco controlava o motor e Antônio supervisionava o sistema de remoção de detritos. O trabalho era lento e meticuloso, exigindo força e concentração total.
Ricardo, que havia passado a manhã verificando o gado nos pastos mais distantes, voltou a tempo de ver os primeiros metros sendo perfurados. Observou por um momento, impressionado com a eficiência da equipe improvisada. Quantos já desceram? Perguntou ao pai, que monitorava tudo com atenção. Quase 2 metros, respondeu Sebastião, o orgulho evidente em sua voz. O solo está mais duro do que esperávamos, mas estamos progredindo. Os 2 homens ficaram lado a lado, observando o trabalho. Havia entre eles uma cumplicidade renovada, nascida do desafio comum que enfrentavam. Como está o gado? Perguntou Sebastião após alguns minutos. Ricardo suspirou. Sobrevivendo. Identifiquei as 15 cabeças mais fortes para manter como você sugeriu. As outras... Ele hesitou, relutante em completar o pensamento. As outras teremos que vender, concluiu Sebastião, a voz pesada. Sei que é difícil, filho, mas não temos como manter todas com tão pouca água e pasto. Ricardo assentiu em silêncio. Criado na fazenda, cada animal era quase como uma extensão da família. Vender o gado, especialmente nas condições atuais, com o preço reduzido pela seca, era como arrancar um pedaço de si mesmo. Ao meio-dia, a perfuração atingiu 6 metros. O progresso era mais rápido do que João havia estimado inicialmente, mas o trabalho exaustivo começava a cobrar seu preço. Revezaram-se em turnos, enquanto Dona Zefa providenciava refeições e água fresca para a equipe. No final da tarde, estavam a quase 10 metros de profundidade. A cada metro avançado, colocavam tubos de revestimento para evitar desmoronamentos. O sistema funcionava surpreendentemente bem, considerando seu caráter improvisado. Quando o sol começou a se pôr, Sebastião ordenou que parassem. Chega por hoje. Precisamos conservar energia para amanhã. João, exausto, mas visivelmente satisfeito, concordou. 10 metros no primeiro dia é mais do que eu esperava, seu Sebastião. Se continuarmos nesse ritmo, em menos de 3 semanas teremos nosso poço. A equipe retornou para a sede da fazenda, os corpos cansados, mas o ânimo elevado. O cheiro da comida de Dona Zefa enchia a cozinha. Feijão com bacon, arroz, carne seca desfiada com abóbora. Um banquete simples, mas reconfortante após o dia de trabalho árduo. Durante o jantar, Sebastião observava a interação do grupo, sentindo uma satisfação profunda. Algo estava renascendo ali, além da esperança de encontrar água. Era um senso de comunidade, de propósito compartilhado, que a seca e as dificuldades financeiras haviam quase destruído. Luísa, sentada ao lado de Ricardo, acariciava distraidamente a barriga proeminente enquanto conversava com Dona Zefa sobre plantas medicinais para enjoo matinal. O pequeno Miguel, de 4 anos, já dormia no colo do pai, vencido pelo cansaço depois de passar o dia ajudando nos trabalhos mais leves. Amanhã vamos começar mais cedo, anunciou João entre garfadas. O sol forte dificulta o trabalho. Se iniciarmos com a madrugada, avançamos mais. Todos concordaram, inclusive Sebastião, que normalmente era o primeiro a se levantar na fazenda. A urgência da situação não permitia luxos como dormir até o amanhecer. A noite caiu, trazendo um alívio momentâneo do calor. As estrelas brilhavam intensamente no céu sem nuvens, como milhares de olhos silenciosos observando a pequena fazenda em sua luta pela sobrevivência. Sebastião, como era seu costume, saiu para a varanda depois que todos se recolheram. Sentou-se na cadeira de balanço que fora de seu pai, acendeu um cigarro de palha, seu único vício, que prometera abandonar inúmeras vezes, e deixou o olhar vagar pela propriedade imersa em sombras. Precisa mesmo disso? A voz de Ricardo soou atrás dele, um leve tom de reprovação evidente. O velho sorriu, sem se virar. Não, mas são pequenos prazeres que a vida ainda me permite. Ricardo sentou-se na cadeira ao lado, em silêncio por alguns momentos. O que acontece se não encontrarmos água? Perguntou finalmente. Sebastião tragou lentamente antes de responder, deixando a fumaça escapar em círculos que se dissipavam na brisa noturna. Então partiremos, com a dignidade de quem lutou até o fim. E a aposta com Mendes? Será cumprida, como prometi.
Ricardo assentiu lentamente. A serenidade do pai diante da possibilidade de perder tudo era ao mesmo tempo inspiradora e desconcertante. Acha que ele vai jogar limpo? Insistiu. Sebastião deu uma risada curta, sem humor. Mendes, nunca. Já deve estar planejando seu próximo movimento para nos atrasar. Fez uma pausa, apagando o cigarro. Mas temos algo que ele não espera. O quê? Pessoas que realmente se importam com esta terra, respondeu Sebastião, indicando com um gesto a fazenda ao redor. Para Mendes, isso é apenas mais um negócio, mais alguns hectares para adicionar às suas estatísticas. Para nós, é nosso lar, nossa história. Os dois ficaram em silêncio novamente, absorvendo a quietude da noite. Ao longe, o uivo solitário de um cachorro do mato ecoava pela vastidão escura. Vá descansar, disse Sebastião finalmente. Amanhã será outro dia de trabalho duro. Ricardo levantou-se, mas hesitou antes de entrar. Pai? Sim? Obrigado por não desistir. Após a partida do filho, Sebastião permaneceu na varanda por mais algum tempo, rememorando a conversa. Teria sido mais fácil aceitar a oferta de Mendes, pegar o dinheiro, mudar-se para a cidade, viver os anos que lhe restavam em relativo conforto. Mas algo dentro dele se recusava a aceitar esse caminho. Não era apenas orgulho ou teimosia, como muitos pensavam. Era um compromisso profundo com a terra, com as pessoas que dependiam dela, com o legado que recebera e que desejava passar adiante. Nas primeiras horas da madrugada seguinte, antes mesmo dos primeiros sinais do amanhecer, a equipe já estava novamente no local da perfuração. Trabalharam silenciosamente sob a luz de lampiões, o ar fresco da noite trazendo algum alívio para o esforço físico intenso. Quando o sol despontou no horizonte, já haviam avançado mais 3 metros. A esperança crescia a cada centímetro conquistado nas profundezas da terra seca, uma esperança que começava a se espalhar além dos limites da fazenda Novo Amanhecer. Após uma semana de trabalho intenso, a perfuração atingiu 18 metros de profundidade. O progresso havia desacelerado nos últimos dias, quando a broca encontrou uma camada de rocha mais resistente. O pequeno motor a diesel gemia sob o esforço adicional, forçando frequentes intervalos para evitar superaquecimento. Precisamos de uma broca mais resistente para esta camada, explicou João, examinando a ponta já gasta do equipamento. Esta aqui foi feita para solo argiloso, não para pedra. Francisco coçou a cabeça preocupado. O ferreiro da cidade disse que precisaria de pelo menos 5 dias para forjar uma broca específica para a rocha. 5 dias? Sebastião franziu o senho. Cada dia perdido os aproximava mais do prazo final da aposta. Tenho uma ideia, interveio Antônio, que até então observava a situação silenciosamente. Quando trabalhei na mineradora do outro lado da serra, usávamos um composto de ácido diluído para enfraquecer certas formações rochosas. Não é instantâneo, mas depois de algumas horas, a perfuração fica bem mais fácil. Sebastião olhou para o funcionário com interesse renovado. Que tipo de ácido? Nada muito complicado. Uma mistura de vinagre industrial concentrado com alguns produtos que podemos encontrar em qualquer loja de materiais de construção. Antônio hesitou. O único problema é que não sei se teremos o suficiente na cidade. Esses produtos costumam ser controlados. João, que escutava atentamente, teve uma inspiração. E a fazenda dos Noronha? Eles trabalham com extração de calcário. Devem ter algo parecido. A família Noronha administrava uma pequena pedreira a cerca de 40 quilômetros e mantinha relações cordiais com os Mendonça há gerações. Ainda assim, era um risco pedir-lhes ajuda com Mendes tão atento a cada movimento na Novo Amanhecer. Posso ir até lá amanhã, ofereceu-se Ricardo. Conheço o filho mais velho. Estudamos juntos. Eles não precisam saber exatamente para que queremos o produto. Sebastião hesitou. Não gosto de mentir para os Noronha. Não será mentira, argumentou Ricardo. Só não vamos entrar em detalhes. Afinal, Mendes tem olhos e ouvidos em todos os lugares. Como para confirmar essa afirmação, um veículo desconhecido passou lentamente pela estrada principal,
diminuindo a velocidade ao aproximar-se da entrada da fazenda. Não parou, mas todos notaram as faces curiosas que observavam a movimentação no setor norte. Espião de Mendes, murmurou Mário. Já é o terceiro esta semana. Deixe-os olhar, respondeu Sebastião com um leve sorriso. Quanto mais curiosos ficarem, mais nervoso Mendes vai ficar. Enquanto o grupo discutia os próximos passos, Luísa aproximou-se com uma expressão preocupada. Em seus braços, o pequeno Miguel parecia abatido, o rosto vermelho pelo calor. Ele está com febre, disse ela, a voz trêmula. Começou de repente. Acho que é insolação. Ricardo imediatamente deixou a conversa sobre a perfuração e foi verificar o filho. A criança estava realmente quente, os olhos semicerrados de desconforto. Vamos levá-lo para dentro e refrescá-lo, disse, tomando o menino nos braços. Você tomou a temperatura? 38,5, respondeu Luísa. Dei o antitérmico que tínhamos, mas estou preocupada. Sebastião observou a cena com o coração apertado. Seu único neto, frágil e doente, era uma lembrança aguda de tudo o que estava em jogo naquela luta. Não era apenas a terra ou a honra de sua família, mas o bem-estar e o futuro daqueles que mais amava. Vá com eles, João, disse para o jovem. Você entende mais dessas coisas. Antônio e Francisco podem preparar tudo para amanhã. João, que além das habilidades técnicas também tinha conhecimentos básicos de primeiros socorros, assentiu e seguiu a pequena família para dentro da casa grande. O resto do dia transcorreu em clima de preocupação dividida. Parte pela saúde de Miguel, parte pelo desafio técnico que enfrentavam na perfuração. À noite, todos se reuniram na cozinha como de costume, mas a conversa era mais contida. Como está o pequeno? Perguntou Sebastião a Ricardo, que finalmente se juntou ao grupo para o jantar. Melhor, a febre cedeu. João recomendou compressas frias e bastante hidratação. O jovem peão, modesto como sempre, apenas deu de ombros quando todos olharam para ele. Aprendi com minha mãe. Ela era parteira e curandeira na comunidade. Deus a tenha, murmurou Dona Zefa, fazendo o sinal da cruz. A mãe de João havia falecido 2 anos antes, vítima de um câncer que a medicina rural não conseguiu tratar a tempo. Um silêncio respeitoso seguiu-se, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres. Foi Sebastião quem finalmente retomou a conversa. Amanhã você vai aos Noronha, Ricardo. Enquanto isso, vamos revisar o equipamento e preparar tudo para quando tivermos o material necessário. E o menino? Perguntou Mário. Fico com ele, ofereceu-se Dona Zefa prontamente. Tenho alguns chás que ajudarão, e o manterei na sombra e bem fresco. Ricardo agradeceu com um aceno de cabeça, visivelmente aliviado. Luísa, que permanecera ao lado do filho durante todo o dia, também precisava de descanso, especialmente considerando sua gravidez avançada. Precisamos também verificar novamente o gado, lembrou Sebastião. As 15 cabeças que mantivemos estão sobrevivendo, mas com este calor, qualquer sinal de desidratação mais grave exigirá ação imediata. Vou ver isso pela manhã, antes de sair para os Noronha, comprometeu-se Ricardo. A reunião prolongou-se mais do que o habitual, com todos contribuindo para replanejar os próximos dias. Havia um senso de urgência renovado, mas também uma crescente confiança na capacidade coletiva de encontrar soluções. Quando todos se retiraram para descansar, Sebastião permaneceu na varanda como era seu costume. Desta vez, porém, não estava sozinho. João juntou-se a ele, trazendo 2 xícaras de café. Achei que podia querer companhia, disse o jovem, estendendo uma das xícaras. Sebastião aceitou com um aceno de gratidão. Obrigado, pelo café e por ajudar com meu neto hoje. João sentou-se na cadeira ao lado, olhando para o céu estrelado. Aquele menino é forte, seu Sebastião. Vai ficar bem. Sim, concordou o velho fazendeiro. Tem o sangue dos Mendonça. Ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Seu Sebastião, começou João finalmente. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, rapaz.
O senhor realmente acredita que vamos encontrar água a tempo? Ou está fazendo tudo isso por... Ele hesitou buscando as palavras certas. Por orgulho, completou Sebastião, com um sorriso compreensivo. É o que todos pensam, não é? Que o velho Mendonça enlouqueceu e está apostando tudo num sonho impossível. João corou constrangido. Não queria ofender. Não ofendeu. É uma pergunta justa. Sebastião tomou um gole de café, organizando os pensamentos. Veja, João, quando você chega à minha idade, aprende a reconhecer a diferença entre orgulho tolo e dignidade necessária. Posso até ter começado isto por orgulho ferido, sim, mas agora é muito mais. Como assim? Esta terra, continuou Sebastião, indicando com um gesto amplo a propriedade ao redor. Não é apenas hectares e documentos. É a história da minha família, o futuro do meu neto, o sustento de pessoas como você, que escolheram ficar mesmo quando seria mais fácil partir. Entregar tudo isso a um homem como Mendes, que só vê números e lucro, seria trair uma confiança que vem de gerações. João assentiu lentamente, absorvendo as palavras. E sim, acrescentou Sebastião, acredito que encontraremos água, não por fé cega, mas porque observei esta terra por 70 anos. Conheço seus humores, seus segredos. Antes da grande seca de 1952, meu avô tinha um poço exatamente onde estamos cavando agora. A água era tão doce e limpa que as pessoas vinham de longe para buscá-la. É verdade isso? Perguntou João, surpreso que nunca tivesse ouvido essa história antes. Verdade pura. O poço secou durante aquela estiagem histórica, e meu avô, já idoso, não teve força para perfurar mais fundo. Mas ele sempre dizia que a água ainda estava lá, apenas esperando alguém com determinação suficiente para alcançá-la. Os olhos de João brilhavam no escuro. Havia algo de mágico naquela história, algo que transcendia a ciência e a lógica em que o jovem tanto confiava. Por que o senhor nunca tentou antes? Perguntou. Sebastião suspirou, um leve peso de arrependimento em sua voz. Nos anos bons, não precisávamos. A represa e os córregos davam conta. Nos anos ruins, não tínhamos recursos. E, para ser sincero, talvez me faltasse a coragem que meu avô tinha. E agora? Agora, sorriu Sebastião. O destino nos empurrou para uma encruzilhada. Às vezes é preciso chegar ao limite para encontrar a força que não sabíamos possuir. João sorriu em retorno, a confiança renovada. Vamos conseguir, seu Sebastião. Se a água está lá, vamos encontrá-la. Sei que sim, rapaz. Sei que sim. Quando o jovem se retirou para descansar, Sebastião permaneceu um pouco mais na varanda, refletindo sobre a conversa. Era bom poder compartilhar aquela antiga história familiar, aquela certeza quase mística sobre a água escondida nas profundezas da terra. Era bom também ver o brilho de determinação renovada nos olhos de João. Amanhã seria outro dia de desafios, mas agora, sob o manto estrelado da noite, Sebastião sentia uma paz que havia muito não experimentava. Fosse o resultado qual fosse, eles estavam dando o melhor de si. E isso, talvez, já fosse uma vitória. Ricardo partiu para a propriedade dos Noronha antes do amanhecer, dirigindo a caminhonete velha da fazenda que mal resistiria por mais uma estação. O caminho era longo e acidentado, especialmente no trecho final, onde a estrada de terra subia por morros pedregosos até a área de extração de calcário. Sebastião observou o veículo afastar-se, deixando uma nuvem de poeira vermelha para trás, e sentiu um aperto no peito. A relação com os Noronha sempre fora de respeito mútuo, mas pedir ajuda naquele momento crítico os colocaria em uma posição delicada. Eduardo Mendes, afinal, era um cliente importante da pedreira, comprando regularmente materiais para construção em suas inúmeras propriedades. Acha que vão ajudar? Perguntou Mário, que estava ao lado do patrão. Os Noronha são gente honrada, respondeu Sebastião. Mas negócios são negócios, veremos. Enquanto aguardavam o retorno de Ricardo, o restante da equipe dividiu-se entre os cuidados com o gado e os preparativos para o tratamento da camada rochosa. João e Antônio revisavam os equipamentos, verificando cada conexão, cada peça,
garantindo que tudo estivesse em perfeitas condições quando tivessem o ácido necessário. Na casa grande, Dona Zefa preparava compressas frescas para Miguel, cujo estado havia melhorado significativamente durante a noite. A febre cedera, mas a criança ainda estava abatida, recusando alimentos sólidos. Tome um pouco de suco, anjo, insistia a senhora, oferecendo um copo de suco de laranja recém-espremido. Luísa observava, preocupada, dividida entre o cuidado com o filho e a ansiedade pelo marido, que agora arriscava a amizade com os Noronha pelo bem da família. O dia avançou lentamente sob o sol implacável. Por volta das 2 da tarde, quando o calor parecia prestes a derreter até as pedras, Sebastião notou uma nuvem de poeira na estrada principal. Seu coração acelerou, esperando ser Ricardo retornando, mas logo percebeu que era um veículo maior e mais novo. Mendes, murmurou, reconhecendo a caminhonete luxuosa do rival. O fazendeiro Próspero parou junto ao galpão principal, descendo com ar de quem inspeciona uma propriedade já sua. Atrás dele, saíram 2 homens desconhecidos, um carregando uma maleta, outro com uma prancheta. Boa tarde, Sebastião, cumprimentou com falsa cordialidade. Vim conferir o andamento da nossa aposta. Vejo que você está realmente tentando. Sebastião manteve a expressão neutra, controlando a irritação. O que quer, Mendes? E quem são seus acompanhantes? Ah, perdoe minha falta de modos. Este é o Dr. Renato Lima, geólogo, e o Sr. Carlos Freitas, avaliador do Banco Regional. Mendes sorriu, saboreando o desconforto visível no rosto de Sebastião. O banco concordou em adiar a execução da dívida até o fim da nossa aposta, mas pediu uma avaliação atualizada da propriedade. Era uma jogada inteligente e cruel. Sebastião sabia que uma avaliação da fazenda no estado atual resultaria em um valor muito abaixo do real, o que beneficiaria Mendes em caso de execução da dívida. Além disso, a presença do geólogo não era coincidência. Certamente vinha avaliar as chances reais de encontrarem água. Avaliação sem aviso prévio? O homem da prancheta pigarreou, visivelmente desconfortável com a situação. É procedimento padrão para renegociações de dívidas, Sr. Mendonça. Devo examinar as benfeitorias, o estado do gado e as perspectivas de produção a curto prazo. E eu gostaria de dar uma olhada nessa perfuração que estão fazendo, acrescentou o geólogo, ajustando os óculos. Por pura curiosidade científica, claro. Antes que Sebastião pudesse responder, João se aproximou, seguido por Mário e Francisco. O jovem peão limpou as mãos sujas de graxa em um pano e encarou os visitantes com uma expressão neutra, mas sua postura deixava clara a mensagem: estamos do lado do patrão. Infelizmente, a perfuração está em manutenção hoje, disse Sebastião, improvisando rapidamente. Problemas técnicos. E quanto à avaliação, se o banco deseja fazê-la, deveria enviar comunicação oficial, não aparecer de surpresa acompanhado de um concorrente interessado na propriedade. O avaliador olhou para Mendes com desconfiança. O senhor não mencionou que viríamos sem aviso, Eduardo. Mendes deu de ombros. Achei que seria mais eficiente assim. Menos preparações artificiais para impressionar o banco. De qualquer forma, insistiu Sebastião, não autorizo nenhuma avaliação hoje. Entrem em contato oficialmente e marcaremos uma data conveniente. O geólogo parecia desapontado, mas não insistiu. O avaliador do banco, por outro lado, estava visivelmente irritado com a situação. Senhor Mendes, o senhor me garantiu que isso seria uma visita formal e consensual, disse, guardando sua prancheta. Lamento o inconveniente, senhor Mendonça. Entraremos em contato pelos canais apropriados. Mendes manteve o semblante impassível, mas um músculo pulsava em sua têmpora, traindo sua irritação. O plano de intimidar Sebastião com autoridades e desacreditar seu projeto com um parecer geológico negativo estava fracassando. Como quiser, Sebastião, disse finalmente. Mas saiba que estou de olho. A primeira irregularidade, o primeiro deslize, e aciono tanto o banco quanto as autoridades ambientais. Após a partida dos visitantes indesejados, Sebastião reuniu o pequeno grupo. Precisamos ser ainda mais cuidadosos agora.
Mendes está ficando desesperado, o que o torna mais perigoso. Ele tem espias por toda parte, comentou Mário. Provavelmente já sabe que o Ricardo foi aos Noronha. Mais um motivo para nos apressarmos, concluiu Sebastião. Assim que Ricardo voltar, precisamos implementar o plano imediatamente. Como se invocado pela conversa, a caminhonete velha da fazenda surgiu na estrada, retornando da longa viagem. Ricardo parecia exausto, mas havia um brilho em seus olhos que não escapou à percepção do pai. Conseguiu? Perguntou Sebastião, assim que o filho desceu do veículo. Ricardo assentiu, sorrindo. Os Noronha nos deram mais do que esperávamos. Do compartimento de carga retirou 2 galões grandes com rótulos de produtos químicos, além de uma caixa de equipamentos protegida por plástico bolha. Jorge Noronha não só nos deu o ácido, como enviou um equipamento especial para a aplicação, explicou Ricardo enquanto João e Antônio aproximavam-se para examinar o material. Disse que é mais seguro e eficiente do que o método que pensávamos usar. Eles sabem para que queremos isso? Perguntou Sebastião preocupado. Ricardo hesitou brevemente. Sim. Não consegui esconder. Jorge percebeu de imediato quando mencionei uma camada de rocha durante a perfuração. Fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos suados. Mas temos a total descrição deles. Na verdade, Jorge ficou bastante interessado no projeto. Disse que, se encontrarmos água, eles gostariam de implementar algo similar em uma parte mais seca da propriedade deles. Sebastião sentiu um peso sair de seus ombros. A ajuda dos Noronha era um sinal de que nem todos na região haviam se rendido à influência de Mendes. Mendes esteve aqui, informou, relatando brevemente a visita frustrada. Ricardo franziu o senho. Isso é ruim. Ele vai tentar outras táticas agora. Sim, mas não temos tempo para nos preocupar com isso. Precisamos retomar a perfuração o quanto antes. A tarde já avançava quando a equipe retornou ao local de perfuração, agora equipada com o material fornecido pelos Noronha. João e Antônio, sob a orientação de Ricardo, estudavam atentamente as instruções para a aplicação do ácido. O processo requer paciência, explicou João. Não podemos apressar a reação química. Depois de aplicado, o ácido precisa de pelo menos 10 horas para enfraquecer adequadamente a camada rochosa. 10 horas? Sebastião calculou mentalmente. Isso significa que só poderemos retomar a perfuração amanhã ao meio-dia. Sim, mas se tudo correr bem, avançaremos muito mais rápido depois disso. Iniciaram o procedimento meticulosamente. O equipamento fornecido pelos Noronha permitia injetar o ácido diretamente na camada problemática, sem respingos ou vazamentos que pudessem comprometer a segurança da equipe ou a integridade do poço. Enquanto trabalhavam, Sebastião notou Luísa aproximando-se, carregando o pequeno Miguel no colo. O menino parecia bem melhor, com as cores voltando ao rosto e um interesse renovado pelo movimento ao redor. Ele quis ver o que o pai está fazendo, explicou Luísa com um sorriso. Ricardo largou momentaneamente suas ferramentas para abraçar o filho, um alívio evidente em seu rosto ao ver a melhora da criança. Está fazendo um poço, papai? Perguntou Miguel, os olhos curiosos fixos na estrutura improvisada. Sim, filho, estamos buscando água para nossas terras. E vai ter muita água? Para nadar também? Ricardo trocou um olhar emocionado com Sebastião antes de responder. Se Deus quiser, teremos água para tudo isso e muito mais. Aquele momento simples, de esperança infantil em meio a tantos desafios adultos, trouxe um novo ânimo à equipe. Eles não estavam apenas lutando por uma propriedade ou contra um rival poderoso. Estavam construindo um futuro para a próxima geração. Quando o procedimento com o ácido foi concluído, o sol já se punha no horizonte, pintando o céu com tons alaranjados que contrastavam com a terra ressequida. Sebastião reuniu todos para as instruções finais. A partir de agora, precisamos de vigilância constante. Mendes pode tentar sabotar nossos esforços durante a noite. Vamos organizar turnos de vigia até amanhã. Eu fico no primeiro turno, ofereceu-se João prontamente. Eu assumo depois, complementou Mário. 1 a 1, todos se voluntariaram, formando uma escala que cobria as 12 horas de espera até que pudessem retomar a perfuração.
A noite seria longa, mas a determinação do grupo permanecia inabalável. De volta à casa grande, Sebastião encontrou o Dr. Anselmo esperando na varanda, uma expressão indecifrável no rosto. Aconteceu algo? Perguntou, temendo más notícias. O veterinário estendeu-lhe um envelope. Recebi isso hoje. É do Departamento de Recursos Hídricos Estadual. Sebastião abriu o envelope com dedos trêmulos. Era uma notificação oficial, informando que qualquer perfuração de poço na região exigia estudos prévios de impacto ambiental e autorizações específicas devido à sensibilidade do aquífero local. Isso é obra de Mendes, murmurou, passando a mão pelo rosto cansado. Anselmo assentiu. Sem dúvida. Mas há mais. O quê? A notificação menciona especificamente a possibilidade de contaminação do lençol freático por substâncias corrosivas utilizadas em perfurações irregulares. Sebastião sentiu um calafrio. Ele sabe sobre o ácido dos Noronha. Parece que sim, e está usando isso contra vocês. Os dois homens trocaram olhares preocupados. A cada passo que davam, Mendes parecia estar um passo à frente, criando obstáculos, espalhando armadilhas. O que fazemos agora? Perguntou Anselmo finalmente. Sebastião dobrou a notificação lentamente e aguardou no bolso, um novo brilho de determinação em seus olhos cansados. Continuamos. Se a água está lá, vamos encontrá-la. Mendes pode ter o poder e a influência, mas nós temos algo que ele nunca terá. E o que seria? O velho fazendeiro olhou para a propriedade que sua família cultivava há gerações, para as pessoas que escolheram ficar ao seu lado na adversidade, para o neto que representava a continuidade de tudo aquilo. A certeza de que estamos lutando pelo que é certo, respondeu simplesmente. A madrugada trouxe um vento frio incomum para a estação, como se a natureza finalmente oferecesse um breve alívio após semanas de calor sufocante. Francisco, que assumira o último turno de vigia junto ao poço em construção, esfregava as mãos para espantar o frio enquanto observava os primeiros raios de sol tingirem o horizonte. A noite transcorrera sem incidentes, nenhum sinal de sabotagem ou interferência. Talvez Mendes estivesse ocupado demais tramando novos obstáculos burocráticos para se preocupar com ações diretas. Sebastião chegou cedo, trazendo uma garrafa térmica de café e pães recém-assados por Dona Zefa. Ambos os homens sentaram-se em silêncio junto ao equipamento, observando o céu ganhar gradualmente a tonalidade azul que anunciava mais um dia escaldante. Como está a situação? Perguntou o velho fazendeiro, servindo café em 2 canecas improvisadas. Tranquila demais, respondeu Francisco, aceitando a bebida quente com gratidão. Nenhum movimento suspeito durante toda a noite. Isso não me tranquiliza, murmurou Sebastião. Mendes não é homem de desistir facilmente. Logo, o resto da equipe começou a chegar. João e Antônio, especialmente ansiosos para verificar os resultados do tratamento com ácido, foram os primeiros. A notificação recebida na noite anterior havia sido discutida em uma reunião improvisada, e a decisão unânime foi continuar o trabalho a todo custo. Se fossem multados ou processados depois, lidariam com isso quando a água jorrasse. Vamos checar o progresso do ácido, anunciou João, ajustando o equipamento de medição. Com cuidado, baixaram uma sonda rudimentar pelo poço, monitorando a resistência à medida que atingiam a camada problemática. Todos observavam em silêncio tenso, até que o jovem sorriu, satisfeito. Funcionou. A resistência diminuiu consideravelmente. Podemos retomar a perfuração assim que o ácido for neutralizado. Ricardo, que chegara acompanhado por Mário, soltou um suspiro audível de alívio. Quanto tempo para neutralizar? 2 horas no máximo, respondeu Antônio. Os Noronha nos deram uma solução neutralizante também. Procedimento padrão para garantir que o ácido não contamine o lençol freático quando o atingirmos. Sebastião sentiu uma pontada de orgulho por sua equipe. Apesar de todas as dificuldades, eles se mantinham firmes, encontrando soluções criativas para cada obstáculo. Talvez estivessem realmente virando o jogo contra todas as probabilidades. Enquanto esperavam para retomar a perfuração, o velho fazendeiro caminhou até uma pequena elevação a alguns metros de distância,
de onde podia observar boa parte da propriedade. Os pastos continuavam ressequidos, o gado magro, a represa principal quase seca. Mas agora havia uma centelha de esperança em meio à desolação. Ricardo aproximou-se, juntando-se ao pai na contemplação silenciosa. "Lembra quando você me ensinou a montar bem ali naquele pasto?" perguntou, apontando para uma área plana ao leste. Sebastião sorriu. "Lembro. Você tinha o quê, 5 anos?" Chorou de medo nas primeiras tentativas. 4 anos e meio, corrigiu Ricardo. E não era medo, era respeito pelo tamanho do animal. Ambos riram, a memória compartilhada trazendo um momento de leveza em meio a tantas preocupações. "Pai", continuou Ricardo em tom mais sério. "Ontem à noite, depois que o Dr. Anselmo saiu, comecei a pensar. E se Mendes estiver certo? E se não houver água suficiente? Ou se ela estiver contaminada? Ou..." "Não se torture com 'e se', filho", interrompeu Sebastião gentilmente. "Fazemos o que podemos com o que temos. Se falharmos, pelo menos saberemos que demos tudo de nós." Ricardo assentiu, mas a preocupação não abandonou completamente seu semblante. "É Miguel que me preocupa. E o bebê que está por vir. Que futuro estamos construindo para eles?" Sebastião pousou a mão no ombro do filho. "Um futuro de dignidade, de trabalho honesto, de conexão com a terra. Isso vale algo, Ricardo, mesmo quando as contas não fecham." Antes que pudessem continuar a conversa, João os chamou da área de perfuração. A neutralização do ácido estava completa, e eles podiam retomar o trabalho. A operação recomeçou com energia renovada. A broca, agora enfrentando uma resistência significativamente menor, avançava a um ritmo surpreendente. A cada metro conquistado, a esperança crescia. Os irmãos Silva revezavam-se no controle do motor, enquanto João supervisionava a descida da broca, garantindo que seguissem o curso correto. 22 metros, anunciou Antônio por volta do meio-dia, consultando as marcações na haste principal. Mais 8 metros e estaremos na profundidade estimada pelo Dr. Anselmo. O calor era quase insuportável, mas ninguém se queixava. Todos trabalhavam em sincronia, como uma equipe que havia feito aquilo a vida inteira, e não um grupo improvisado lutando contra o tempo e as circunstâncias. Por volta das 3 da tarde, quando atingiam 25 metros, algo mudou. A broca pareceu encontrar uma cavidade, caindo abruptamente alguns centímetros antes de estabilizar. "O que foi isso?" perguntou Sebastião, aproximando-se rapidamente. João franziu o senho, examinando as medições. "Parece que encontramos uma bolsa de ar ou uma pequena caverna subterrânea." "Isso é bom ou ruim?" questionou Ricardo. "Pode ser muito bom", respondeu João, um leve sorriso formando-se em seus lábios. "Cavidades assim costumam indicar a presença de água em algum momento. Vamos continuar com ainda mais cuidado agora." A perfuração prosseguiu mais lentamente, com paradas frequentes para avaliar o terreno. Em uma dessas pausas, João e Antônio baixaram uma pequena câmera improvisada, conectada a um antigo tablet que Ricardo usava para controlar os gastos da fazenda. "Vejam isso", chamou João, quando as primeiras imagens surgiram na tela. Todos se aglomeraram em volta do pequeno aparelho, tentando interpretar as imagens escuras e granuladas. A câmera iluminava uma pequena cavidade, com paredes úmidas de rocha escura. "É umidade aquilo?" perguntou Mário, apontando para um brilho na parede da caverna. João ajustou a câmera. "Sim, definitivamente há umidade. E olhem ali." Ele indicou uma pequena acumulação no fundo da cavidade. Pode ser uma poça ou o início de uma. A água pode estar começando a se infiltrar. A descoberta injetou um novo fôlego de esperança em todos. Se havia umidade a 25 metros, talvez o lençol freático estivesse realmente próximo, como Anselmo previra. "Vamos continuar", decidiu Sebastião, a voz firme apesar da emoção contida. "Mais 5 metros, pelo menos." O trabalho recomeçou com renovado vigor. A broca penetrava em um substrato mais macio agora, indicando possível presença de sedimentos saturados. A cada metro, a expectativa aumentava.
Foi nesse momento que ouviram o som de veículos se aproximando. Não era apenas um, mas vários, criando uma nuvem de poeira na estrada principal. Problemas, murmurou Mário, deixando seu posto para verificar. Retornou minutos depois, o semblante carregado. É Mendes, acompanhado de fiscais ambientais e da polícia. Sebastião sentiu o estômago afundar. Apesar de esperarem alguma retaliação após a notificação, não imaginavam que seria tão rápida e drástica. O que fazemos agora? Perguntou Ricardo, a voz tensa. O velho fazendeiro respirou fundo, endireitando os ombros. Continuamos trabalhando. Não estamos fazendo nada ilegal. Os veículos pararam próximo à área de perfuração, e Mendes foi o primeiro a descer, um sorriso de satisfação no rosto. Atrás dele, 2 homens em uniformes da fiscalização ambiental e um policial com expressão entediada. Sebastião Mendonça, começou um dos fiscais consultando um documento oficial. De acordo com a notificação enviada ontem, qualquer atividade de perfuração nesta área está suspensa até a conclusão dos estudos ambientais necessários. Não recebemos nenhuma ordem judicial de paralisação, respondeu Sebastião calmamente. Apenas uma notificação informativa. Isto é uma ordem de paralisação, insistiu o fiscal, mostrando outro documento. Assinada pelo juiz da comarca esta manhã. Se continuarem, serão autuados por crime ambiental e desobediência. Mendes não conseguia disfarçar o prazer ao ver o plano funcionando. Eu avisei Sebastião. As leis são para todos. Os membros da equipe trocaram olhares desesperados. Estavam tão perto, possivelmente a apenas alguns metros da água que salvaria a fazenda. Posso ver essa ordem? Pediu Ricardo, aproximando-se do fiscal. Enquanto o filho examinava o documento, Sebastião mantinha o olhar fixo em Mendes. O rival podia ter vencido esta batalha, mas algo dizia ao velho fazendeiro que a guerra ainda não estava perdida. A ordem parece legítima, confirmou Ricardo finalmente, devolvendo o papel. Teremos que parar, pai. A decepção era palpável entre a equipe. Tanto trabalho, tanto progresso. E agora forçados a parar quando a água parecia finalmente ao alcance. Vocês têm 10 minutos para desativar o equipamento, instruiu o fiscal. Voltaremos na semana que vem para verificar o cumprimento da ordem. Quando os visitantes indesejados finalmente partiram, um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Sebastião olhava para o poço inacabado, o coração apertado de frustração. Foi João quem finalmente quebrou o silêncio. Seu Sebastião, a fiscalização volta na semana que vem, certo? Sim, foi o que disseram, respondeu o velho sem entender onde o jovem queria chegar. Então temos esta noite. Um sorriso determinado iluminava o rosto de João. Se trabalharmos continuamente, em turnos, podemos avançar mais 5 metros antes do amanhecer. Se a água estiver lá como suspeitamos, quando amanhecer já teremos nosso poço. Todos olharam para o jovem com uma mistura de surpresa e renovada esperança. Seria desobedecer uma ordem judicial, murmurou Ricardo, hesitante. Seria garantir o futuro da Novo Amanhecer, rebateu João simplesmente. Sebastião encarou cada membro de sua equipe, vendo nos olhos deles a mesma determinação, o mesmo compromisso com a fazenda e sua sobrevivência. Quem está comigo? Perguntou finalmente. Um a um, todos ergueram as mãos. Até mesmo Ricardo, depois de um momento de reflexão, assentiu decisivamente. Então é isso, declarou Sebastião, uma nova energia em sua voz. A noite será longa, mas quando o sol nascer, teremos água ou saberemos que demos absolutamente tudo de nós. Mendes acredita que nos venceu, mas ele não conhece a força de pessoas que lutam pelo que amam. Enquanto desmontavam parcialmente o equipamento para criar a ilusão de obediência à ordem judicial, o grupo já planejava em voz baixa como procederiam durante a noite. A estratégia era simples: aguardar o escurecer, remontar o equipamento com modificações para reduzir o ruído e trabalhar ininterruptamente até o amanhecer. O crepúsculo envolveu a fazenda Novo Amanhecer em tons alaranjados e púrpuras, trazendo consigo a promessa de uma noite sem lua, perfeita para atividades que preferiam passar despercebidas.
Na casa grande, Sebastião e sua equipe reuniram-se para um jantar apressado e os preparativos finais. Modificamos o motor com um abafador improvisado, explicou Francisco, desenhando no papel o sistema que ele e Antônio haviam criado durante a tarde. Reduzirá o ruído em pelo menos 70%. João assentiu, adicionando. E substituímos as correntes metálicas por cabos reforçados com borracha. Isso eliminará o som de rangido que poderia ser ouvido à distância. Sebastião observava admirado a capacidade de adaptação e criatividade de sua equipe. Em poucos dias, aqueles homens simples, sem formação técnica especializada, haviam se transformado em verdadeiros engenheiros da necessidade. Como faremos com a iluminação? Perguntou Ricardo. Não podemos usar os faróis da caminhonete ou luzes fortes que possam ser vistas da estrada. Já pensei nisso, respondeu Mário, tirando de uma sacola lanternas pequenas de LED, daquelas usadas por pescadores noturnos. Prendi-as em um suporte circular que pode ser fixado ao redor da torre de perfuração. Iluminação suficiente para trabalharmos, mas não tão forte que possa ser vista de longe. Luísa, que preparava garrafas térmicas com café forte para a longa noite, mostrou-se preocupada. E se Mendes enviar alguém para verificar durante a noite? Um silêncio tenso seguiu-se à pergunta. Era uma possibilidade real. Mendes não era homem de deixar nada ao acaso. Já tenho uma solução para isso, anunciou Dona Zefa. Meu sobrinho Tiago vive na encosta do morro, na pequena propriedade vizinha à estrada que vem da cidade. Ele concordou em nos avisar se algum veículo passar em direção à fazenda durante a noite. Um simples telefonema nos dará tempo para desligar tudo e nos escondermos. Sebastião não resistiu e abraçou a idosa cozinheira. Dona Zefa, a senhora é uma estrategista militar desperdiçada na cozinha. Todos riram, mas a tensão permanecia. O que fariam era tecnicamente ilegal, desobediência a uma ordem judicial. Se fossem pegos, as consequências poderiam ir além de multas, chegando até mesmo à prisão para Sebastião como responsável pela propriedade. Última chance de desistir, disse o velho fazendeiro, olhando cada um nos olhos. Ninguém será julgado se quiser ficar de fora disso. Ninguém se moveu. A decisão estava tomada. Às 9 da noite, com a escuridão completa abraçando a fazenda, a operação teve início. Deslocaram-se em pequenos grupos até o local de perfuração, evitando usar veículos que pudessem chamar atenção. João, como o mais experiente no processo, assumiu a liderança técnica, dividindo a equipe em turnos de 2 horas para garantir que ninguém trabalhasse exausto e cometesse erros. O primeiro desafio surgiu logo no início: remontar o equipamento que haviam parcialmente desmontado para enganar os fiscais. Sem a luz adequada, cada parafuso, cada conexão tornava-se uma pequena batalha contra o tempo e as sombras. Cuidado com isso, sussurrou João quando Antônio quase deixou cair uma peça crucial do mecanismo de descida. Se danificar, não temos substituta. Por volta das 10h30, o equipamento estava remontado e testado. O motor, agora significativamente mais silencioso graças ao abafador improvisado, emitia apenas um zumbido suave que se perdia na sinfonia noturna de grilos e sapos. Vamos começar de onde paramos, orientou João. Estávamos a 25 metros com sinais de umidade. Precisamos descer pelo menos mais 5 metros para ter certeza. A perfuração recomeçou, mais lenta do que durante o dia devido à visibilidade reduzida, mas ainda assim progredindo continuamente. Sebastião, apesar dos protestos do filho, insistiu em permanecer durante toda a operação. Já passei da idade de dormir uma noite inteira de qualquer forma, brincou, acomodando-se em uma cadeira improvisada de onde podia observar todo o processo. Por volta da meia-noite, atingiram 27 metros. A broca encontrava agora um substrato diferente, mais macio e úmido. João e Antônio trocavam olhares esperançosos a cada amostra trazida à superfície. Isso é argila saturada, murmurou João, examinando o material sob a luz fraca das lanternas. Estamos muito perto de uma camada aquífera.
A tensão e a esperança cresciam a cada novo centímetro perfurado. Mário e Francisco assumiram o segundo turno à 1 da manhã, enquanto João e Antônio descansavam brevemente, sem conseguir realmente dormir devido à excitação. Foi quando o telefone de Dona Zefa tocou, sobressaltando a todos. Sebastião atendeu com mãos trêmulas. "Tiago?" perguntou, temendo a resposta. "Tio Sebastião, 2 veículos acabaram de passar. Uma caminhonete que parecia ser do Mendes e um carro menor atrás, direção à fazenda." O sangue gelou nas veias do velho fazendeiro. "Quanto tempo temos?" 10 minutos, talvez menos. Eles estavam rápidos." Sebastião agradeceu e desligou, imediatamente entrando em modo de emergência. "Veículos se aproximando. Desliguem tudo, escondam as ferramentas." Foi uma correria controlada. Cada membro da equipe sabia exatamente o que fazer, graças ao plano que haviam ensaiado durante a tarde. O motor foi desligado, as luzes apagadas, as ferramentas e equipamentos menores escondidos sob lonas camufladas com terra e galhos secos. Em 5 minutos, a área de perfuração parecia abandonada, exceto pela torre principal que não tinham como desmontar rapidamente. "Para o matagal", ordenou Sebastião, indicando uma área de vegetação densa a cerca de 50 metros. "Rápido e sem fazer barulho." Escondidos entre arbustos e árvores ressequidas, observaram com o coração na garganta quando os faróis dos veículos iluminaram a estrada de acesso. Como Tiago informara, era a caminhonete luxuosa de Mendes, seguida por um carro menor. Os veículos pararam perto da área de perfuração. Mendes desceu, acompanhado por 2 homens. Não os fiscais ou policiais da tarde, mas indivíduos de aparência rude que Sebastião não reconheceu. "Estão vendo?" A voz de Mendes cortou a noite. "Desmontaram parte do equipamento como mandado, mas a torre principal ainda está aqui. Quero que verifiquem se não estão trabalhando escondidos." Os 2 homens acenderam lanternas potentes e começaram a examinar a área, aproximando-se perigosamente do esconderijo improvisado das ferramentas. Sebastião prendeu a respiração quando um deles parou a menos de 1 metro da lona camuflada. "Nada, patrão!" gritou um deles após alguns minutos. "Lugar vazio, parece que obedeceram mesmo." Mendes não parecia convencido. Caminhou em volta da torre de perfuração, examinando-a com sua própria lanterna. "O motor está quente", anunciou subitamente. "Alguém esteve aqui há pouco tempo." Um silêncio tenso caiu sobre a equipe escondida no matagal. Se Mendes decidisse fazer uma busca mais ampla, seriam descobertos. Foi quando uma voz feminina inesperada soou na noite. "O que fazem na minha propriedade a esta hora?" Dona Zefa surgiu caminhando calmamente da direção da casa grande, uma espingarda antiga apoiada no braço como quem carrega uma bolsa comum. "Senhora Josefa." Mendes recuou um passo, visivelmente surpreso. "Estamos apenas verificando o cumprimento da ordem judicial." "Às 2 da manhã?" rebateu a idosa, aproximando-se sem medo. "Isso é hora de gente honesta estar na cama. Ou será que o senhor tem medo que o poço cave sozinho durante a noite?" Os capangas de Mendes riram discretamente, até serem silenciados por um olhar furioso do patrão. "Tenho todo o direito de verificar. Há evidências de que alguém esteve trabalhando aqui há pouco." "Ah, isso?" Dona Zefa deu de ombros. "Fui eu mesma. Não conseguia dormir com esse calor, então vim passear. Dei uma olhada nessa geringonça toda, bati aqui e ali para ver se estava firme. Vai que cai na cabeça de alguém." Era uma explicação absurda, obviamente improvisada, mas dita com tanta naturalidade que causou momentos de dúvida. Mendes franziu o senho, claramente desconfiado. "A senhora está sozinha aqui?" "O que parece?" Ela gesticulou ao redor. Sebastião e o filho foram à cidade, resolver alguma pendência com o banco. Os peões têm o dia de folga, imagine só. E seu Mário está com dor nas costas, coitado. Tomou um relaxante muscular que o derrubou na cama. Cada mentira saía com a fluidez da verdade. Sebastião, observando a cena de seu esconderijo, mal podia acreditar na performance da cozinheira. Mendes ainda hesitou. "Se descobrir que estão perfurando escondidos, farei questão de que todos sejam presos por desacato." "Faça o que quiser, moço",
respondeu Dona Zefa, começando a se afastar. Mas da próxima vez venha em horário decente. E avise antes para eu preparar um cafezinho. Agora, se me dão licença, preciso dormir. Essas pernas velhas não aguentam mais. Com uma última olhada suspeitosa, Mendes finalmente ordenou que seus homens voltassem aos veículos. Minutos depois, os faróis iluminavam a estrada na direção oposta, levando embora a ameaça imediata. O grupo aguardou 20 minutos completos após a partida dos invasores antes de sair do esconderijo. Dona Zefa aguardava, agora sentada tranquilamente na cadeira que Sebastião ocupara antes. Dona Zefa, o velho fazendeiro, estava sem palavras ao se aproximar. A senhora é uma velha que ainda serve para alguma coisa, completou ela sorrindo. Agora voltem ao trabalho. Temos poucas horas até o amanhecer. O pequeno relógio de bolso de Sebastião marcava 3h15 da madrugada quando a perfuração recomeçou. A visita inesperada de Mendes havia custado quase uma hora preciosa, mas também reforçara a determinação do grupo. O motor, com seu abafador improvisado, zumbia suavemente na noite enquanto a broca descia continuamente, conquistando centímetro por centímetro nas profundezas da terra ressequida. 28 metros, anunciou João em voz baixa, verificando as marcações. O material está diferente agora. Antônio examinou a amostra trazida à superfície, esfregando-a entre os dedos sob a luz fraca da lanterna. É mais granuloso, como areia saturada. Um bom sinal. Dona Zefa, que se recusara a voltar para a casa e descansar após o confronto com Mendes, servia café quente a todos em silêncio. Havia uma atmosfera quase religiosa naquele trabalho noturno, os sussurros, os movimentos cuidadosos, a esperança compartilhada. Mais 1h30 para o primeiro clarear, observou Mário, olhando para o horizonte ainda completamente escuro. Precisamos apressar o ritmo. Ricardo, que voltara da casa após verificar o filho e a esposa, aproximou-se do pai. Miguel acordou perguntando o que estávamos fazendo. Contei que estávamos buscando um tesouro escondido. Ele queria vir ajudar. Sebastião sorriu, imaginando o netinho curioso. Logo ele verá o tesouro jorrando da terra. A perfuração continuava, com revezamentos rápidos para evitar que o cansaço comprometesse a segurança ou a eficiência. 29 metros. 30 metros. A cada nova marca atingida, os olhares tornavam-se mais ansiosos, mais esperançosos. Espere! João interrompeu subitamente o processo quando se aproximavam dos 31 metros. Sentiram isso? Todos ficaram imóveis, atentos. A broca parecia encontrar menos resistência, como se estivesse penetrando em um espaço diferente. Abaixem as rotações do motor, instruiu João. Estamos chegando em algo. Francisco obedeceu imediatamente, reduzindo a potência. A broca continuou descendo, mas mais devagar, com mais controle. Foi nesse momento que Sebastião sentiu algo estranho sob seus pés. Uma leve vibração, quase imperceptível, que não vinha do motor ou do equipamento. Era como se a própria terra estivesse despertando. João, chamou em voz baixa. O que está acontecendo? O jovem já havia notado também. Seu rosto, parcialmente iluminado pelas pequenas lanternas, mostrava uma expressão de pura expectativa. Estamos perfurando a última camada antes do lençol freático. A pressão da água pode estar criando essa vibração. Como para confirmar suas palavras, a broca subitamente caiu alguns centímetros, como se tivesse rompido uma barreira. Um som diferente surgiu do fundo do poço, uma espécie de gorgolejo, fraco, mas inconfundível. Água, sussurrou Antônio, quase com reverência. É água. A equipe congelou, olhares fixos no poço, mal ousando respirar. João ergueu a mão pedindo silêncio e concentração. Não façam movimentos bruscos, instruiu. Vamos retirar a broca lentamente e ver o que acontece. Com cuidado metódico, começaram a erguer o equipamento. Quando a ponta da broca finalmente emergiu, estava completamente molhada, pingando um líquido que, mesmo na luz escassa, parecia claro e limpo. Conseguimos? Perguntou Ricardo, a voz embargada por uma emoção que não conseguia conter.
João não respondeu de imediato. Em vez disso, baixou uma pequena sonda presa a uma corda, uma ferramenta rudimentar para medir o nível de água. Quando a puxou de volta, estava encharcada até quase 60 centímetros. Conseguimos, confirmou finalmente, um sorriso iluminando seu rosto jovem. Tem água acumulando no fundo. E pelo som, parece estar entrando mais. Um suspiro coletivo percorreu o grupo. Sebastião sentiu os joelhos fraquejarem e teria caído se Ricardo não o amparasse. Era uma vitória. Parcial, certamente, pois ainda precisavam confirmar o volume e a qualidade daquela água. Mas uma vitória, ainda assim. O que fazemos agora? Perguntou Mário, os olhos brilhando de excitamento. Agora, respondeu João. Precisamos instalar o revestimento definitivo e o sistema de bombeamento. O mais rápido possível, antes que os fiscais retornem. O trabalho recomeçou com renovada energia. Os tubos de revestimento, já preparados durante o dia, foram instalados um a um, criando uma estrutura estável para o poço recém-perfurado. A bomba manual, adquirida semanas antes quando a ideia de encontrar água ainda parecia um sonho distante, foi desenterrada de seu esconderijo improvisado e posicionada para a instalação. Enquanto trabalhavam, o céu começava imperceptivelmente a clarear no horizonte leste. A corrida contra o tempo tornava-se ainda mais urgente. A fiscalização pode voltar a qualquer momento após o amanhecer, lembrou Sebastião, observando a faixa levemente mais clara no horizonte. Precisamos ter tudo funcionando até lá. Estamos quase, garantiu Francisco, ajustando as conexões da bomba manual. Mais 20 minutos e conseguiremos fazer o primeiro teste. Os minutos que se seguiram foram de trabalho intenso e silencioso. Cada membro da equipe sabia exatamente o que precisava fazer, movendo-se com a precisão de uma engrenagem bem lubrificada. A bomba foi conectada, selada, testada a seco. O revestimento foi checado e rechecado, garantindo que não haveria vazamentos ou colapsos. Foi quando a primeira claridade real da manhã começou a se espalhar que João deu o sinal. Estamos prontos para o teste. Todos se reuniram em torno da bomba manual. Era um momento solene, quase sagrado. Quem deve ter a honra? Perguntou João, olhando para Sebastião. O velho fazendeiro balançou a cabeça, emoção contida em cada linha de seu rosto. Você, João. Foi sua sabedoria que nos trouxe até aqui. O jovem corou constrangido. Não, seu Sebastião. É o Senhor quem nunca desistiu desta terra. É o Senhor quem deve ser o primeiro a trazer sua água à superfície. Sebastião olhou para cada rosto ao seu redor. Seu filho Ricardo, Mário, João, os irmãos Silva, Dona Zefa, pessoas que haviam arriscado tanto por aquela causa aparentemente impossível. Sentiu uma onda de gratidão tão intensa que precisou respirar fundo para conter as lágrimas. Com passos lentos, aproximou-se da bomba manual. Suas mãos, calejadas por décadas de trabalho naquela terra, seguraram a alavanca de metal. Fez uma rápida e silenciosa oração. Então começou a movimentar a bomba para cima e para baixo, em um ritmo constante. A princípio, nada aconteceu. A bomba movia-se com facilidade, mas nenhum líquido surgia. 1, 2, 3 movimentos, e o desânimo ameaçou se instalar. Paciência, murmurou João. O sistema precisa criar pressão. Continue. Sebastião obedeceu, mantendo o ritmo. No 5º movimento, ouviram um som de sucção vindo do tubo. No 7º, um gorgolejo mais forte. E então, no 10º movimento, a primeira gota d'água surgiu na saída da bomba. Depois outra. E logo um filete fino e contínuo começou a jorrar. Água! Exclamou Ricardo, esquecendo-se momentaneamente da necessidade de silêncio. É água de verdade. Sebastião continuou bombeando e o fluxo foi aumentando gradualmente. A água que saía era clara, com um leve tom amarelado típico de águas subterrâneas, mas sem a turbidez ou o cheiro que indicariam contaminação. Parece boa, avaliou João, recolhendo um pouco em um copo improvisado. Clara, sem sedimentos visíveis. Mário foi o primeiro a provar,
tomando um pequeno gole após cheirar cuidadosamente. Seu sorriso dizia tudo. Doce e fresca, uma das melhores águas que já provei. O sol começava a despontar no horizonte quando Sebastião finalmente parou de bombear, entregando a tarefa a Francisco. O velho fazendeiro deu alguns passos para trás, observando o milagre que haviam realizado. A água, cristalina, preciosa, vida líquida em meio à seca, jorrava em um fluxo constante e generoso. Conseguimos, pai, disse Ricardo, abraçando o velho pelos ombros. Realmente conseguimos. Sebastião assentiu, sem confiar na própria voz naquele momento. A emoção era demasiada. Aquela água representava não apenas a salvação da fazenda, mas a validação de sua recusa em desistir, em se render às circunstâncias adversas ou ao poder do dinheiro de Mendes. Qual você acha que é a vazão? Perguntou a João quando finalmente recuperou a voz. O jovem observou o fluxo por alguns momentos, fazendo cálculos mentais. Difícil precisar sem um medidor adequado, mas diria que entre 5 e 7 mil litros por hora, no mínimo. Mais que suficiente para o gado e uma irrigação modesta. Um barulho distante interrompeu a celebração. Era o som de motores se aproximando pela estrada principal. Problemas, alertou Mário, olhando na direção do ruído. Alguém vindo. Fiscalização? Perguntou Ricardo. Ou Mendes, respondeu Sebastião. Não importa, chegaram tarde demais. De fato, agora que a água jorrava, nenhuma ordem judicial poderia desfazer o que haviam realizado. O poço estava pronto, funcional, salvando a fazenda a cada gota que produzia. O que fazemos? Perguntou Antônio tenso. Sebastião sorriu, uma tranquilidade nova em seu semblante. Continuamos bombeando. Deixem-nos ver o que conquistamos. O sol nascente banhava a cena com luz dourada. A pequena equipe reunida em torno do poço recém-perfurado, a água jorrando continuamente no barril improvisado como reservatório, o velho fazendeiro de pé, ereto e orgulhoso, pronto para enfrentar o que quer que viesse pela estrada empoeirada. A caminhonete de Eduardo Mendes parou em uma nuvem de poeira a poucos metros do poço. Atrás dele, um carro oficial da fiscalização ambiental e outro do banco completavam o comboê improvisado. Sebastião permaneceu imóvel, as mãos cruzadas nas costas, observando o rival descer do veículo luxuoso com uma expressão de quem já saboreava a vitória. A surpresa no rosto de Mendes ao ver a água jorrando foi impagável. Ele paralisou por um instante, olhos arregalados, a boca entreaberta em uma expressão que oscilava entre incredulidade e fúria contida. Impossível, murmurou, aproximando-se como se não acreditasse no que via. Vocês não poderiam... Mas podíamos, respondeu Sebastião calmamente. E fizemos. Os fiscais ambientais e o representante do banco, que também haviam descido de seus veículos, observavam a cena com expressões confusas. Claramente, não esperavam encontrar um poço já concluído e funcional. Isso é um desacato! Explodiu Mendes, recuperando a voz. Havia uma ordem judicial de paralisação. Vocês vão responder por crime ambiental e desobediência. Um dos fiscais aproximou-se, examinando com interesse profissional a água que jorrava. Qual a profundidade final do poço? 31 metros, respondeu João prontamente. Encontramos um aquífero não confinado, com água de boa qualidade aparente. O fiscal assentiu, impressionado. Consistente com os estudos hidrogeológicos da região. E a vazão? Estimamos entre 5 e 7 mil litros por hora, continuou João. Isso é irrelevante, interrompeu Mendes, o rosto vermelho de raiva. Eles violaram uma ordem judicial. Exijo que esse poço seja lacrado imediatamente. O fiscal ambiental suspirou, claramente desconfortável com a situação. Senhor Mendes, tecnicamente o senhor está correto. Houve desobediência à ordem de paralisação. Voltou-se então para Sebastião. Senhor Mendonça, o senhor está ciente de que poderá responder legalmente por isso, não está? Sebastião assentiu sereno. Estou perfeitamente ciente e assumo total responsabilidade.
Meus funcionários apenas seguiram minhas ordens. Isto é simplesmente inacreditável, continuou Mendes, gesticulando furiosamente. Primeiro a perfuração sem licença, depois o uso de substâncias corrosivas e agora isso. Você não vai se safar dessa vez, Sebastião. Foi quando o representante do banco, que até então observava silenciosamente, interveio. Posso fazer uma pergunta técnica? Sem esperar resposta, continuou. Este poço com esta vazão é suficiente para revigorar a produtividade da fazenda? Sem dúvida, respondeu Ricardo adiantando-se. Com essa água podemos recuperar o rebanho, irrigar áreas estratégicas e retomar a produção de laticínios pela qual a Novo Amanhecer era conhecida. O homem do banco fez algumas anotações, pensativo, e isso altera significativamente nossa avaliação da viabilidade financeira da propriedade. Mendes percebeu onde a conversa estava indo e tentou intervir. Isso é irrelevante. Eles quebraram a lei. O fiscal ambiental, que continuava examinando a água, ergueu a mão. Senhor Mendes, respeito sua indignação, mas também preciso considerar os fatos técnicos. Este poço, pela vazão e profundidade, enquadra-se na categoria de uso para dessedentação animal, que possui um regime simplificado de licenciamento. Voltou-se para Sebastião. O senhor havia iniciado o processo de cadastro simplificado, correto? Sim, confirmou Sebastião. Dr. Anselmo protocolou para nós. Verificaremos isso, disse o fiscal. Quanto à desobediência da ordem judicial, isso certamente resultará em uma multa, possivelmente significativa. Mas o fechamento do poço é uma decisão que cabe ao juiz, não a nós. Mendes parecia prestes a explodir, mas conteve-se ao perceber que não encontraria ali o apoio que esperava. Voltou-se então para Sebastião, com um sorriso forçado. Você se esquece da nossa aposta, velho. Tínhamos um acordo. Se encontrasse água antes da estação de chuvas, eu desistiria de comprar suas terras. Bem, você venceu. Mantenha sua fazendinha improdutiva, mas saiba que não vou emprestar meu equipamento a quem desrespeita a lei. Não precisamos mais do seu equipamento, Mendes, respondeu Sebastião tranquilamente. A água já está jorrando, como pode ver. Naquele momento, Luísa apareceu caminhando da direção da casa grande, trazendo o pequeno Miguel pela mão. A criança, assim que avistou o poço e a água, soltou-se da mãe e correu, os olhos brilhando de excitação. Vovô, vocês acharam o tesouro! Sebastião abaixou-se, ignorando a dor nos joelhos, e abraçou o neto. Sim, Miguel. Encontramos o tesouro mais precioso de todos. O menino estendeu as mãozinhas para o jato d'água, rindo quando a frescura molhou seus dedos. Aquela cena simples, a criança maravilhada com o que para ela era apenas uma brincadeira divertida, resumia tudo pelo que haviam lutado. Mendes observou por um momento, algo indescritível passando por seus olhos, então virou-se abruptamente e caminhou de volta para sua caminhonete. Antes de partir, olhou uma última vez para Sebastião. Isso não acabou, Mendonça. Sebastião apenas assentiu, sem hostilidade. Nunca acaba, Eduardo. A vida é assim mesmo. Quando os veículos partiram, Ricardo aproximou-se do pai. O que acontece agora? Agora? Sebastião sorriu. Agora transformamos essa água em vida nova para nossa terra. Nos dias que se seguiram, a notícia da aposta do velho Mendonça espalhou-se por toda a região. Alguns ainda duvidavam que o poço pudesse realmente salvar a fazenda. Mas à medida que as semanas passavam, os resultados tornavam-se visíveis. A água do poço, armazenada em um sistema inteligente de reservatórios projetado por João, permitiu a irrigação estratégica de áreas específicas da propriedade. Pequenos oásis de verde começaram a surgir no cenário antes uniformemente amarelado. O gado, agora com acesso constante à água fresca, recuperava peso e saúde. A produção de leite, embora ainda modesta, reiniciou, permitindo que Dona Zefa retomasse a fabricação dos queijos que outrora haviam sido o orgulho da Novo Amanhecer. Sebastião foi multado por desobedecer à ordem judicial, uma quantia significativa que quase comprometeu o progresso alcançado. Foi quando Jorge Noronha, da família que havia fornecido o ácido para a perfuração,
apareceu com uma proposta. Uma parceria para a perfuração de poços semelhantes em outras propriedades da região afetadas pela seca. João, com seu conhecimento técnico, tornou-se o coordenador do projeto, trazendo renda adicional para a Novo Amanhecer e consolidando sua posição como especialista local em captação de água. As dívidas com o banco foram renegociadas. A descoberta do poço com alta vazão havia alterado significativamente a avaliação da viabilidade financeira da propriedade, abrindo caminho para novas linhas de crédito com condições mais favoráveis. 3 meses após a perfuração do poço, quando as primeiras nuvens de chuva finalmente começaram a se formar no horizonte, Sebastião reuniu todos na varanda da Casa Grande para um brinde especial. "A água", disse, erguendo um copo do primeiro lote de leite produzido inteiramente com os recursos da fazenda revitalizada. "E a todos vocês que acreditaram quando ninguém mais acreditava." Naquela tarde, enquanto observava seu neto brincando no pequeno jardim que Luísa conseguira recriar graças à água do poço, Sebastião refletia sobre a jornada dos últimos meses. Havia sido uma luta quase impossível contra a natureza, contra o poder do dinheiro, contra o pessimismo daqueles que só viam o fracasso como desfecho. Ricardo sentou-se ao lado do pai, oferecendo-lhe um dos queijos frescos de Dona Zefa. "Sabe, pai, estive pensando. Talvez pudéssemos expandir a produção no próximo ano. Com a água garantida, poderíamos diversificar as culturas, talvez até retomar aquela ideia antiga de produção orgânica." Sebastião sorriu, orgulhoso de ver o filho novamente planejando o futuro na terra que quase abandonara. "Um passo de cada vez, filho. Primeiro, vamos garantir que este poço continue sustentando o que já temos." "João acha que o aquífero é vasto", continuou Ricardo, entusiasmado. "Diz que com manejo adequado, teremos água por gerações." "Gerações", repetiu Sebastião, observando o neto. Era isso que eu queria ouvir. No horizonte, uma caminhonete familiar subiu a estrada em direção à fazenda. Era Mendes, sozinho desta vez. Parou a uma distância respeitosa e desceu, aparentemente desarmado de sua habitual arrogância. "Ele não desiste", murmurou Ricardo. "Vamos ouvir o que tem a dizer", respondeu Sebastião, levantando-se para receber o visitante. Mendes aproximou-se a passos lentos, observando as melhorias visíveis na propriedade. O jardim renascido, o gado recuperado, a pequena horta irrigada ao lado da casa. "Sebastião", cumprimentou formalmente. "Vim reconhecer que você ganhou nossa aposta honestamente. Não tentarei mais comprar suas terras." O velho fazendeiro assentiu, reconhecendo a concessão do rival. "Mas vim também fazer uma proposta diferente", continuou Mendes. "Uma parceria. Meu capital, suas terras e o conhecimento daquele seu jovem peão sobre água subterrânea. Poderíamos transformar a região." Sebastião estudou o homem à sua frente. Havia algo diferente em Mendes. Uma espécie de respeito relutante, talvez, ou simplesmente a admissão de que havia subestimado o velho adversário. "Podemos conversar", respondeu finalmente, "desde que entenda que a Novo Amanhecer continuará sendo o que sempre foi. Um lar, não apenas um negócio." Mendes estendeu a mão, e Sebastião a apertou firmemente. De longe, o pequeno Miguel observava a cena, sem compreender o significado daquele aperto de mãos. Para ele, o verdadeiro milagre era a água que jorrava do chão, o tesouro que seu avô havia encontrado quando todos diziam ser impossível. Anos mais tarde, quando o menino já fosse homem, contaria essa história aos próprios filhos. A história do velho que apostou contra todas as probabilidades. Do velho que, quando ninguém mais acreditava, encontrou água onde só havia desesperança e salvou não apenas um rancho, mas o legado de uma família inteira.